Olá, seja bem-vindo à aula 20 desse curso de planilhas do Google. Dessa vez vamos falar sobre funções estatísticas na planilha do Google. As funções estatísticas elas são úteis quando você precisa extrair informações da sua planilha. Por exemplo, qual é a média de valores de um aluno, qual é a média de notas de um aluno, qual é o maior faturamento que eu tive no decorrer de um período, qual é o menor, qual é a média de faturamento de um cliente, quantas vezes eu tive um erro durante uma coleta de dados, uma série de informações que podem ser obtidas através de funções bem simples estatísticas. As funções estatísticas elas podem, por sua vez, também ser combinadas com outras funções para dar mais potencialidade às suas análises. Abrindo aqui a nossa planilha, né, nós vamos calcular, veja só, nós temos aqui algumas medidas como tempo de respostas de testes. É um apanhado geral, onde eu fiz várias amostras e cada amostra dessa possui um período em que foi feito um levantamento de informações. Dentro desse conjunto de dados, você vai observar que existem a palavra erro, existe aí algumas conotações, algumas células vazias. Tudo isso pode interferir no momento em que você estiver fazendo a análise dos seus dados. Aqui são as funções que nós vamos aprender. Observe que nessa aula nós vamos aprender um conjunto grande de informações de maneira bem rápida, porque elas são simples de utilizar e você pode utilizar futuramente aí nas suas funções e nas suas análises. Vamos tomar como base essa faixa de células apenas. Aqui na parte de baixo nós temos os dados, né, de uma outra planilha menor, onde nós vamos fazer aí a correção rápida, um exercício programado rápido, só para que você tenha assimilado esses conceitos. E aqui também à direita existe uma planilha para montar uma escala de valores. Essa escala de valores vai ficar para resolução junto com aquele exercício lá de baixo na próxima aula. Pois bem, vamos lá. Quando nós temos um conjunto de amostras e eu gostaria de saber qual é o maior valor. O maior valor é aquele o top, é o primeiro valor de uma escala em ordem crescente. Então se eu tenho lá 10 valores e o dele é 100, e esse 100 é o maior que todos, essa função vai retornar justamente esse valor, o máximo valor de um conjunto de dados. A função que retorna esse maior valor, esse número máximo, chama-se justamente máximo. Se nós digitarmos aqui máximo e abrirmos parênteses, você vai ver que a função máximo ela precisa de alguns argumentos. A função máximo ela é acentuada. Se você digitar máximo sem acento, pode ser que você tenha um erro, se ele não fizer a substituição. Se eu digitar aqui ó, máximo e abrir parênteses, você vai ver que nada acontece justamente porque eu digitei errado o nome da função. Máximo, abro parênteses, e agora eu preciso passar para ele um intervalo, ou vários intervalos, ou várias células, para que ele me aponte qual é o máximo. Nós vamos começar selecionando a partir aqui da amostra 1. Veja só, cliquei com o cursor na célula B5, e agora eu vou clicar Ctrl Shift, setinha para baixo e setinha para a direita. Você vai ver que toda a região de B5 até H44 foi selecionada. Ao pressionar o Enter, o maior valor é 0,983. Para testar, se eu colocar aqui o valor de número 1 em qualquer amostra, 1 é maior que qualquer outro resultado que eu tenha aqui decimal. Então, por isso que ele retorna sempre o valor máximo. A função máximo ela pode ser, então, utilizada para retornar o maior valor de um conjunto de dados. Como também temos a função mínimo, eu posso retornar o menor valor de um conjunto de dados através da função mínimo. Vamos lá, igual mínimo, abro parênteses, e a mesma coisa, se você observar aqui, a função mínima ela precisa de um valor, os demais são opcionais. Este valor pode ser uma faixa de células, pode ser um conjunto de células, você escolhe. Então vamos selecionar de novo o nosso conjunto de dados a partir da célula B5, dessa vez vou segurar o botão esquerdo pressionado e vou arrastar para baixo até chegar no último valor. Tome cuidado porque a análise das funções ela vai ocorrer sempre para a faixa de células que você selecionar. Se você selecionar também os títulos aqui das amostras e os horários, vai dar diferença nos resultados. O valor mínimo de todo esse conjunto de amostras é 0,001. Você às vezes pode estar se perguntando, Alessandro, mas eu tenho como identificar rapidamente esse valor na minha planilha de dados? Sim, tem. Você pode utilizar as funções, né, a formatação condicional, isso mesmo, a formatação condicional, e essa formatação condicional nós vamos ver lá no nosso módulo intermediário. Aguarde. Então, no valor mínimo, nós temos 0,01.
O valor da média é a soma de todos esses elementos dividido por eles. Se em todos esses elementos forem 100 elementos, o resultado será dividido por 100. Então vamos lá, a função que calcula a média chama-se média. Abro parênteses e aí eu vou conseguir tranquilamente estipular qual é a faixa de dados que eu quero. Você percebeu que quando nós estamos fazendo essa seleção de dados, às vezes isso pode se tornar bem cansativo, principalmente porque você tem que fazer esse processo seguidas vezes. Vou dar um Enter, o valor da média é 0,477. Esse processo de seleção de dados, se você vai trabalhar com uma faixa de células com muita frequência, então não há necessidade de você utilizar as referências das células para isso. Nós podemos nomear as células, criar um intervalo nomeado antes de fazer as funções. Para explicar as próximas funções, eu não vou selecionar mais os dados. Nós vamos utilizar o intervalo nomeado para isso. Olha só, eu vou selecionar todo esse conjunto de dados. Prontinho. Agora nós vamos entrar no menu Dados e Intervalos Nomeados. Vamos chamar essa faixa de Amostras. Amostras. Vou pressionar o Enter e o conjunto amostras foi criado, que vai da célula B5 até a célula H44. Se você reparar, é o mesmo conjunto de células que usamos nas outras fórmulas. Muito bem. Agora eu quero saber quantos valores eu tenho aqui nesse meu conjunto de amostragem. Preste atenção que isso é um conceito bem importante também nas planilhas eletrônicas. Quando alguém perguntar para você quantos números tem numa matriz de dados, você sabe que os algarismos, números, né, eles vão de 0 a infinito, mas caracteres numéricos apenas. Quando você perguntar quantos valores estão numa faixa de dados, então valores é para uma planilha, tanto número quanto texto, símbolos, qualquer coisa que esteja armazenada dentro de uma célula, até mesmo uma barra de espaço, é um valor. Então, quando eu pergunto para você quantos valores, eu quero saber quantas células estão preenchidas. As células vazias, elas não estão preenchidas com nada. Então, elas não entram nessa contagem. Então, vamos lá. A função que faz a contagem de valores é igual a conte.valores. Observe, igual conte.valores. Conte é a abreviação da palavra contagem. Assim que eu abrir o parênteses, a função conte valores precisa de argumentos. E esses argumentos são justamente o quê? A faixa de células a que eu quero contar. Como eu já dei o nome anteriormente, eu posso usar aqui o meu conjunto chamado de amostras. Assim que eu digito o nome, você vai ver na sua planilha que a região vai ficar colorida, indicando então que ele localizou. Pressionando o Enter, o valor, a contagem de valores é de 274. Alessandro, não é 274 mil? Não. Cuidado, porque esse 274 mil nada mais é do que um número inteiro com 3 casas decimais. Olha a vírgula. Se você estivesse utilizando um número maior do que 1000, então a separação das casas de milhar seria dado pelo ponto. A vírgula separa as casas decimais. Se você não quiser ver essas casas decimais, você pode usar esse botãozinho aqui para retirar as casas decimais, deixando apenas o número inteiro. Mas dependendo de que conta que você vai fazer, isso pode atrapalhar. Olha que fácil. Quantos números? Então, se eu tenho lá a quantidade de valores, agora eu quero saber especificamente desses 274, quantos são números? Esses números são testes que foram executados com total, com sucesso. A função que conta os números chama-se conte.num. Observe que esse num é acentuado. Conte é a abreviação de contagem, num é a abreviação de número. Então, contar, ponto, número. Assim que eu abro parênteses, você vai ver que os argumentos são exatamente os mesmos. Eu preciso ter um intervalo de células para fazer a contagem. Nosso intervalo chama-se amostras. Então, eu digito amostras, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, pressiono o Enter e você vai ver que dos 274 valores que eu tenho na minha planilha, 270 são números. Legal. E a quantidade de células vazias, Alessandro? Para contar as células vazias, a planilha eletrônica também possui uma função para isso. Ela se chama contar. Observe que ela não está abreviada. Contar.vazio, abro parênteses, é uma função que vai contar as células em branco. Um motoqueiro aqui resolveu fazer uma participação especial na aula.
Agradeço enormemente a ele por isso. Então, contar ponto vazio vai fazer a contagem das células vazias. Do quê? Do meu conjunto de amostras. Vou digitar aqui amostras e vou pressionar o Enter. São 6 células vazias. Eu vou até reduzir aqui também o número de casas decimais. Se você reparar, nós temos então a condição de contar tanto as células preenchidas com números, quanto as células preenchidas com valores, e também as células que estão vazias. Você poderia fazer uma análise, por exemplo, e possivelmente essa operação matemática que está vazia, essa célula que está vazia, é porque a máquina falhou na hora da leitura. Ela não deu erro, ela simplesmente não leitou e pulou aquele registro. Há outros valores aqui, por exemplo, quinto maior valor. Deixa eu ver quantos minutos já deu essa aula, por isso, como eu falei para vocês, não quero ultrapassar e deixá-las cansativas. Quinto maior valor. Em apenas alguns minutos, você vê, em 10 minutos nós aprendemos 6 funções de forma bem rápida. Quando você fala em máximo, você está buscando o maior valor. Quando você está falando em mínimo, você está buscando o menor valor. E a média, o valor entre os dois. Mas e se você quiser um número acima ou abaixo disso? E se eu quiser o quinto maior, o terceiro maior? Se eu quiser uma escala dos 10 primeiros, como fazer? Para isso existe uma outra função na planilha eletrônica. Dessa vez, se eu quero buscar os números maiores, ou seja, de cima para baixo, eu vou usar a função maior. Igual, maior e abro parênteses. A partir de agora, você vai começar a perceber algumas mudanças nas funções, principalmente nessa caixinha aqui, onde vai mostrar o contexto ou os argumentos que a sua função precisa. A função maior, se você notar, ela precisa de um argumento chamado dados. Se nós lermos aqui embaixo, veja só, dados é a matriz ou o intervalo que contém o conjunto de dados a considerar. O própria planilha já me dá um argumento do que eu preciso fazer, como eu vou escrever e o que resultado que ela vai me dar. Como eu quero achar o quinto maior valor, eu preciso falar para ele que eu quero o meu conjunto de amostras. Então nós vamos digitar aqui amostras, ponto e vírgula. E o outro elemento agora, se você notar, toda vez que você encontrar esse ponto e vírgula entre as funções e não houver aquele colchete, significa que esse segundo argumento é obrigatório. Se você simplesmente der um Enter nessa fórmula, ele vai dar um n/d, que é um erro de não disponível, porque nós não completamos ainda a fórmula. Ponto e vírgula, aí eu vou passar o segundo argumento dessa função. Existem funções financeiras que têm até 7 argumentos. Então você vai ver uma diferença muito grande entre essas funções. Outro detalhe importante é que eu gosto muito de escrever as funções que eu estou trabalhando, porque isso faz com que eu as decore. Existem muitas telas e assistentes em que você precisa conhecer a sintaxe ou a forma de escrever do comando para poder aplicá-las. E essa caixinha de contexto não aparece. Vamos lá. N é o enésimo. O enésimo elemento é aquele que eu estou procurando. Como eu estou procurando o quinto elemento, eu vou colocar o número 5. Quando eu pressionar a tecla Enter, o resultado já vai ser exibido. 0,964 é o quinto maior valor. Então observe que nós temos uma função com 2 argumentos e o segundo argumento é a posição que eu quero nos meus dados. 28º menor valor. Da mesma forma que a função maior ela procura de cima para baixo, a função menor procura de baixo para cima. Então na função menor, veja só, igual menor, abro parênteses. Quantos argumentos a função menor precisa? 2. Um argumento chamado dados e o outro argumento chamado n, que é o enésimo elemento. Dados é o meu conjunto de amostras, ponto e vírgula. Se você colocar uma vírgula ali, vai dar erro na sua função também. Então, ponto e vírgula, agora eu preciso informar o meu segundo argumento. O meu segundo argumento é o enésimo elemento. Eu quero buscar o 28º valor, vou digitar 28 e vou pressionar o Enter. Note que se você aprender, se você utilizar e se você conhecer essa estrutura, se você souber ler essa caixinha de contexto que aparece embaixo do nome da função, você consegue utilizar qualquer software de planilha eletrônica. Isso é um conselho que eu passo para você. É muito simples você utilizar planilhas eletrônicas a partir do momento que você tem esse estralo, que você sabe como ela opera. Quantas linhas eu tenho nesse meu conjunto de amostras? Existe uma função muito simples chamada lins. Lins, no plural. Lins é a abreviação de linhas. Quando eu abro parênteses, ele pergunta, Alessandro, você quer saber quantas linhas que tem qual intervalo?
Vou passar um intervalo de células para ela, que é o meu conjunto de amostras. Ao pressionar o Enter, você vai ver que o resultado é 40. Então, esse conjunto de amostras que eu utilizei na minha planilha tem 40 linhas. Quantas colunas ela tem? Igual cols, que é a abreviação de colunas. Se eu abrir parênteses, a função cols precisa de um intervalo. Mas dessa vez, ao invés de escrever amostras, eu vou selecionar os dados de novo. Veja só, vou selecionar agora as informações de baixo para cima, a planilha vai organizá-las automaticamente. Quando eu pressionar a tecla Enter, você vai ver que o resultado é 7. Então eu tenho aqui a quantidade de colunas com base da minha referência como 7. Eu poderia ter escrito aqui, Alessandro, amostras? Poderia, sem nenhum problema. Mas eu fiz aqui a seleção apenas para demonstrar que eu posso selecionar os meus dados também de baixo para cima para facilitar essa análise, essa seleção. Bom, e a próxima quantidade de células total que foram utilizadas? Basicamente eu tenho que multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, ou vice-versa, que eu fiz o desenho errado. Então o número de colunas pelo número de linhas. Igual lins, abro parênteses, de amostra, amostras, fecho parênteses. Se eu der no Enter, ele vai me retornar 40 linhas, certo? Perfeito. Vou multiplicar isso por cols, abro parênteses, de amostras. Tome cuidado, porque você não precisa colocar o igual antes da segunda condição, da segunda função. Eu preciso somente colocar o operador matemático entre elas. Quando eu pressionar a tecla Enter, o resultado será de 280. Ou seja, nós temos 40 linhas por 7 colunas. 40 vezes 7, 280. Apenas para concluir, existem duas outras funções práticas da planilha que me retorna a linha atual. Essas funções são muito úteis quando você tiver que trabalhar com funções de deslocamento, funções de procura, funções de referência. A primeira é a função lin. Se você escrever igual lin, que é linhas, né, só que no singular, abrir e fechar parênteses, ele vai retornar a linha atual de onde está a sua fórmula. Veja só, ele vai retornar aqui a linha 29. Se eu escrever igual col e abrir e fechar parênteses, col é colunas no singular, col. Se eu abrir parênteses, a coluna L é a coluna 12. Então, quando você tiver que fazer funções que precisam da linha e da coluna, você pode utilizar a função lin e a função col. Ou ainda você pode escrever assim, igual lin, e indicar uma célula que tenha uma operação, uma função, qualquer coisa. Veja só, vou indicar esta célula aqui, onde está escrito o valor da média, e ao dar um Enter, você vai ver que essa célula, essa fórmula, está na linha 18. Quando nós estivermos trabalhando com funções de busca, como índice, corresp, desloc, você vai ver que isso é interessante. Então anote aí, eu coloquei aí no conteúdo programático do curso as funções lin e a função call. Elas não aparecem aí por ser bem simples, né? Somente essa explicação já é o suficiente. Se nós pararmos para analisar, numa aula de exatamente 18 minutos, você aprendeu 9, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 funções diferentes da sua planilha eletrônica. Fácil, fácil. O que eu gostaria que você fizesse a partir de agora? Eu gostaria que você fizesse os exercícios que eu vou lhe propor. Se você anotar, deixa eu fazer aqui uma cópia, né, como eu fiz das fórmulas anteriores, você já sabe como fazer essa cópia também. Se não sabe, nas aulas anteriores eu explico como você faz a cópia e o uso das aspas simples. Legal. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Eu gostaria que vocês primeiro montassem uma escala para mim dos 10 maiores valores e dos 10 menores valores utilizando essa planilha de amostras que fizemos no exercício. Terminando essa escala, você vai utilizar lá na parte inferior da tela esse pequeno conjunto de dados. Você pode atribuir um nome a eles ou não, você que decide. Então você vai poder atribuir um nome e responder para mim qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, quantos números nós temos, quantos valores estão nas células, quantas estão em branco, qual é o terceiro e qual o maior valor e o segundo menor valor. Essas referências, esse conteúdo, então ele está pronto para que você possa praticar. Está gostando das planilhas do Google? Esse recurso é fantástico. Vocês têm aí no seu navegador uma planilha completa. Na próxima aula, então, eu vou explicar para vocês a correção daquela escala dos 10 mais e dos 10 menos e também aquele segundo exercício das funções estatísticas.
Vamos lá, no nosso conteúdo programático já chegamos a mais de 60% aí da aula, estamos praticamente terminando esse módulo básico. Como está aí como está o curso? Está gostando? Você está vendo esse vídeo provavelmente em um grande portal, e esse portal, onde você vai poder tirar o certificado dele depois, também tem uma seção de comentários, um fórum. Então deixe lá os seus comentários no fórum. E se você não sabe também, eu tenho cursos publicados no YouTube, eu tenho vários materiais disponíveis lá para que você possa assistir. Atualmente já são mais de 350 vídeos disponíveis de informática. Informática básica, informática para concursos, informática mais avançada, curso de desenvolvimento, além, é claro, de um blog que chama-se sigonerd.com, em que você vai poder buscar muito material de consulta, inclusive apostilas que eu desenvolvi gratuitamente para que você possa se aperfeiçoar. Vamos fazendo a nossa parte, vamos fazer esse país um lugar melhor. Na próxima aula, então, vou fazer a correção dos exercícios. Até lá!